Olha aí, pessoal, como era de se esperar, para surpresa de um total de 0 pessoas, o senhor Nicolás Maduro, ditador comunista da Venezuela, afirmou categoricamente que não vai entregar pacificamente o poder caso ele seja derrotado nas urnas, né? Ele falou, na verdade, que pode haver banho de sangue e guerra civil na Venezuela caso ele não vença as eleições, para você ver o nível de apelação que esse cara está chegando, até porque todas as pesquisas que estão sendo feitas mostram uma vitória esmagadora da oposição, seja ela qual for. Qualquer candidato que não for Maduro ganha com uma ampla vantagem de votos. Mas pode ficar tranquilo, que a apuração dos votos, a contagem dos votos vai ser uma coisa extremamente bem feita, porque o Brasil vai enviar representantes de 2 grupos defensores da democracia aqui no Brasil para participar lá das eleições e observar as eleições venezuelanas. Pois é, o TSE e o MST, pois é, essa galera que vai representar o Brasil, fazer o Brasil passar a vergonha de dizer que as eleições que vão ser realizadas no próximo dia 28 são legítimas e realmente representaram a vontade do povo venezuelano. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, tem um vídeo do Maduro falando isso aí, um comício que ele realizou ontem, dia 17, estou gravando isso aqui na noite da quinta-feira, dia 18, e basicamente ele falou o seguinte: o destino da Venezuela no século XXI depende de nossa vitória em 28 de julho. Se não quiserem que a Venezuela caia em um banho de sangue em uma guerra civil fratricida, produto dos fascistas, garantamos o maior êxito, a maior vitória da história eleitoral do nosso povo, né? E aí ele diz que quanto mais contundente for a vitória, mais garantias de paz vamos ter, né? Olha que coisa, que ameaça descarada. Isso aqui é uma ameaça absurda, é claro. Como absurdo tem sido tudo que o Nicolás Maduro fez desde o início desse processo eleitoral, desde muito antes, obviamente, mas especialmente no quesito eleições, tudo que ele tem feito com a oposição, com os próprios eleitores, uma série de ameaças, uma série de irregularidades, enfim, não há a menor chance, essa é a verdade, das eleições desse dia 28 serem realizadas dentro da normalidade. Essa é a verdade. Depois eu vou fazer um resumo aqui neste vídeo sobre tudo o que aconteceu de irregular por parte do governo Maduro em relação a essas eleições aí, né? A Maria Corina Machado, inclusive, que deveria ser a principal candidata de oposição ao Maduro, mas foi sacaneada pela ditadura comunista da Venezuela, mas é o grande nome, a porta-voz de toda a oposição venezuelana. Ela denunciou hoje, inclusive, que foi feito um atentado contra ela e contra a equipe dela, né? Os carros foram vandalizados, cortaram a mangueira dos freios para que sofresse um acidente ali, né? Uma morte acidental da Maria Corina seria qualquer coisa menos acidental neste momento aí, né? Então, obviamente, não há qualquer tipo de credibilidade para essas eleições. O Maduro proibiu a entrada de observadores estrangeiros que fossem minimamente confiáveis, gente da União Europeia e tudo mais, pessoas que se dispuseram a participar das eleições para dar algum grau de legitimidade nisso aí, né? Embora aí o pessoal do governo, né, um brasileiro em algum momento tenha dito aí que tem algum grau de preocupação com a realização dessas eleições, por exemplo, né, dizendo aqui que fizeram o barramento de uma candidatura aqui, aí o governo brasileiro falou que, na verdade, isso já tem algum tempo, tá? Que não deveria ter sido feito isso, né? Que foi a candidatura da Corina Lloris, que na verdade já era a sucessora que pegou o bastão da Maria Corina para assumir a oposição contra o Maduro depois da Maria Corina ter sido impedida. Mas enfim, hoje
o Edmundo Gonzalez é o grande nome aí, de fato, para concorrer contra o Nicolás Maduro. Previsões, pesquisas eleitorais já indicam uma vitória acachapante por parte dele, se houver eleições limpas, obviamente, mas vários países estão preocupados com isso aí. Só que o Brasil, né, parece que quer colaborar com isso, quer ajudar a Venezuela a ter eleições limpas, né? E aí quem vai participar lá da observação das, entre aspas, eleições, como o pessoal do antagonista coloca aqui, na Venezuela, né? Pois é, TSE e MST. O Maduro não aceitou, conforme eu falei, observadores da União Europeia nem da Organização dos Estados Americanos. Então, na verdade, vai ter sim a presença de observadores estrangeiros que foram convidados pelo governo, obviamente o pessoal chapa branca, o pessoal que baba ovo do Maduro e que vai dizer que está tudo funcionando 100% aí, né? Então, originalmente, o TSE falou que não enviaria ninguém, mas agora vão ser enviados 2 observadores para participar aí desse evento, né? Que seria aqui a senhora Sandra Damiani e o senhor José de Melo Cruz, que são especialistas em sistemas eleitores, vão fazer parte da missão do tribunal aí, né? E além disso aí, inclusive, né, de acordo com o editorial do Estadão, né, quem que foi convidado pelo Maduro diretamente para participar dessas eleições aqui do Brasil, né, são o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, perdão, e o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, que é o SEBRAPAZ, né? Além aqui de brasileiros integrantes da Assembleia Internacional dos Povos e Aliança Bolivariana pelos Povos da Nossa América, né? ALBA Movimentos. Ou seja, só gente aí isenta, né? Pessoal realmente aí equilibrado, que vai dar um contraste contra a ditadura do Maduro nessa apuração, né? Isso aqui só reforça, obviamente, que tudo caminha para ser um teatro. Essa é a verdade. Não tem chance real do Maduro vencer as eleições numa eleição justa, num pleito justo, limpo, né? Aliás, é muito provável que ele sequer tenha vencido as últimas eleições que ele disputou. Os indícios de fraude são gritantes naquele caso ali, né? E na verdade, fazendo uma análise do que está acontecendo para o presente pleito, a quantidade de fraudes aqui são absurdas, são gritantes, né? Primeiro, conforme eu falei, a Maria Corina Machado foi desqualificada para ser a opositora dele. Ela é a mais importante da oposição, as primárias, aí ela venceu com 92%, ou seja, todo mundo que não quer o Maduro queria Maria Corina Machado como presidente da Venezuela, mas ela foi desqualificada. Aí veio a Corina Lloris, que é uma senhora de 80 anos, meu amigo, e aí, ainda assim, o governo não deixou aí ela disputar e tudo mais. Depois teve um outro, González Urrutia, aí, para concorrer no lugar dele, né? E aí tem a questão dos estrangeiros, os refugiados. Tem 4,5 milhões de exilados venezuelanos que, obviamente, mantêm os seus direitos, a sua cidadania, né? Eles podem votar, ou poderiam votar, porque, na verdade, o governo impediu esses estrangeiros aí de se registrar e votar no exterior, 21% do total de votantes. E você acha que esse pessoal ia votar no Maduro? Não, ia votar na oposição, obviamente aí, porque se eles estão fora do país, fugiram do país durante o governo do Maduro, é porque eles não suportam a ditadura comunista, né? Então Maduro fez questão de tirar esse pessoal do caminho aí, né? Também não tem liberdade de imprensa na Venezuela. A oposição não tem espaço na TV aberta, eles não podem usar o espaço da TV aberta, só o Maduro, só o partido dele aí, né? As companhias aéreas estão proibidas de deixar a Maria Corina Machado embarcar nas viagens de voos aéreos aí, sabe-se lá por qual motivo, né? Vários ativistas foram presos por qualquer acusação que seja aí, né? O pessoal aqui já fez uma estimativa de que há irregularidades de todos os tipos em 86% dos centros de votação. Por exemplo, tem alguns aqui que tem muitos eleitores registrados, ou seja, tem mais gente de fato ali do que pessoas indo votar. São eleitores fantasmas que vão ser cédulas preenchidas à mão ali, né? E tem outros casos em distritos aí que tem um pessoal mais de oposição, pessoal que não gosta do Maduro, né?
acontece muito de a sessão eleitoral do pessoal ser mudada sem qualquer tipo de aviso prévio e transferirem o local de votação para outra cidade, outra parte do país, para a pessoa ser impedida de votar, né, no último instante ali, e não poder exercer o seu direito de votar. Tem as cédulas fraudadas ali, né, que tem o nome do Maduros aparecendo 13 vezes, né, representando os partidos de coligação dele ali, partidos que nem existem também, diga-se de passagem, né? Enfim, a cédula é feita para aparecer mais a cara do Maduro do que dos outros aí, né? Partidos de oposição sofreram intervenção do governo e agora são liderados por gente do Maduro aí e tudo mais. Enfim, uma série de questões bastante preocupantes em relação às eleições venezuelanas, e o fato de ter o MST participando só piora toda a percepção de fraude nessa história aí, né? Daqui a alguns dias a gente vai saber o que aconteceu, mas eu não tenho a menor dúvida de que o Nicolás Maduro não vai abrir mão disso aí facilmente, né? O resultado para mim vai ser manipulado, mas fica a questão, se não for, se a oposição ganhar, o que vai acontecer na Venezuela? Vamos acompanhar as notícias dos próximos capítulos, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.